A gente volta a falar sobre a operação da Polícia Federal contra um grupo investigado por monitorar e planejar assassinatos de autoridades, incluindo parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal. Um dos alvos da operação foi o coronel da Reserva do Exército, Etevaldo Cassadini. Ele é apontado como financiador da execução do advogado Roberto Zampieri, assassinato em Cuiabá em dezembro de 2023, e ele já estava preso desde janeiro de 2024. Sobre essa investigação, a gente conversa ao vivo agora com a advogada Sara Quinetti, defensora do coronel Etevaldo. Seja bem-vinda, doutora, aqui ao Bastidores CNN. Gostaria de começar nossa entrevista perguntando como e por que um militar que foi condecorado, um militar de uma grande carreira, se envolve no financiamento de um assassinato em massa em um grupo de extermínio que tinha uma lista oferecendo serviços de assassinato contra autoridades. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Tainá. Primeiramente, eu gostaria de deixar esclarecido que eu represento a defesa do coronel e a defesa de uma outra investigada na operação de ontem, na 7ª fase. Nós repudiamos, qualquer ataque contra qualquer autoridade do nosso país. O Estado democrático de direito deve ser respeitado. Nós vemos aí de uma investigação desse processo que corre em Cuiabá e ainda está em fase de pronunciamento ou em pronunciamento. Fomos surpreendidos na data de ontem com essa 7ª fase dessa operação. Ainda não tivemos acesso à totalidade de tudo aquilo que está neste inquérito. Bom, então vocês ainda estão tomando par, pelo que eu estou entendendo, a defesa ainda não tem a exata extensão dos crimes potencialmente cometidos por essas pessoas, por esses militares, doutora. Sim, exatamente, Tainá. Entramos em contato, com o nosso cliente na data de ontem. Ele nega veemente os fatos, ele é contra qualquer ataque contra a nossa instituição do país. A defesa também é contra qualquer ataque, principalmente contra os nossos ministros. Esses documentos que foram apreendidos, eles já estavam dentro desse processo, foram provas emprestadas ao inquérito que está tramitando em segredo de justiça no STF. São documentos que nós não reconhecemos, são documentos que o nosso cliente também não reconhece. Inclusive, na data de ontem, Tainá, essas supostas pessoas com esse envolvimento desse grupo C4, nós sequer conhecemos, nossos clientes não conhecem, não sabem quem são. Então, ainda há muito de se investigar e apurar quem são essas pessoas, porque o nosso constituinte, Gustavo e Tainá, ele está detido num batalhão. Então, há de se ver de onde veio esse documento, esse suposto documento com valores e crime de mando, contra as nossas autoridades, a qual nós repudiamos e repreendemos. Doutora, a senhora falou que conversou com o coronel, ele disse que repudia ataques, mas ele tinha alguns perfis nas redes sociais atacando as instituições democráticas, instigando os militares, inclusive contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele, inclusive, é investigado no 8 de janeiro. Ele fazia ataques nas redes sociais. Como agora ele diz que não defendia ataques? O que acontece, Gustavo, são vídeos que foram selecionados, obviamente, por algumas pessoas. Esses vídeos, inclusive, sequer estão ou são mencionados tanto no processo que corre em Cuiabá e também no inquérito na PET que está em segredo de justiça no STF. Nós acreditamos na liberdade de expressão, mas também repudiamos, e o meu cliente, o meu constituinte, o coronel Etevaldo Cassadini, ele também é contra e ele também não reconhece esses ataques. O que foi passado são questões partidárias, nós cremos, inclusive hoje ele encontra-se custodiado, ele está com câncer de próstata, diversas comorbidades, já é um homem aí de quase 70 anos de idade, e esses vídeos, eles ainda vão ser periciados, enfim, ele também nega esse tipo de situação. Mas ele nega que tenha elaborado e que tenha difundido esse tipo de conteúdo, doutora? Ele diz que ele não fez nada disso? Sim. Os vídeos antigos estão anexados aos autos. Agora, por exemplo, incitação à nossa Constituição, incitação a qualquer tipo de golpe, isso não existe, não existiu.
E são situações que ainda, Tainá, estão sendo investigadas. Então, nós precisamos ter um pouco de calma nesse momento. Nós estamos tratando de uma investigação muito grave, a qual nós não corroboramos, e o coronel também não corrobora, e a outra pessoa que também nós representamos, que está em sigilo aqui na data de ontem em Belo Horizonte, não tem nenhum tipo de participação, não for apreendido qualquer tipo de armamento ou documentação que pudesse ajudar nas investigações na data de ontem, inclusive na primeira apreensão que teve no escritório do coronel, que é um empresário e tinha um escritório de assessoria, né, de segurança e demais situações que já estão nos autos do processo. Na investigação, o coronel é apontado como financiador da morte do advogado Roberto Zampieri. Eu gostaria de saber qual é a relação dele com o fazendeiro Aníbal, que também é apontado nesse estratagema criminoso. Sim, Gustavo, esses autos, ele inclusive já resta muito cansativo, né, para toda a defesa. A gente já perdura aí quase que 1 ano e meio. O coronel, ele conheceu Aníbal durante essas idas e vindas ao Rio, a Cuiabá, da Frente Ampla Partidária, a qual eles eram integrantes. E o que tem no processo é simplesmente que ele seria um financiador deste crime com um comprovante de um depósito de R$ 2.000, de uma passagem a qual ele iria a Brasília. Então, a amizade se dava por esta questão da frente ampla partidária. O coronel não tem nenhum tipo de terra, o coronel não tinha nenhum problema com o doutor Roberto Zampieri, não restou nenhum tipo de prova no processo que pudesse ligá-lo a este fato. Mas, é claro, ainda está tudo sob investigação e nós acreditamos na nossa justiça, nos juízes, nos embargadores e nos ministros. Mas o que eu posso falar para vocês é que, em relação a essa 7ª fase da operação, na data de ontem, o coronel Cassadini, ele não tem nenhuma ligação com esse tipo de situação. Obrigada, doutora Sara Quinetti, por essas explicações. Ela defende o coronel Etevaldo Cassadini. Até uma próxima oportunidade, um bom trabalho. Muito obrigada, Tainá. Obrigada, Gustavo. Excelente tarde.